contada, história verdadeira da minha salvação. Era um menino, nascido de Maria, virou um carpinteiro, depois um pregador. Falou das maravilhas de um reino que chegava, chamou muitos alunos, um deles foi João. Mas houve um dia triste na época de Páscoa, que a cruz foi levantada para o nosso Rei Jesus. A história continua com grande novidade. No domingo bem cedinho, Jesus ressuscitou. Essa é uma história que há muito foi contada, história verdadeira da minha salvação. Era um menino, nascido de Maria, virou um carpinteiro, depois um pregador. Falou das maravilhas de um reino que chegava, chamou muitos alunos, um deles foi João. Mas houve um dia triste na época de Páscoa, que a cruz foi levantada para o nosso Rei Jesus. A história continua com grande novidade. No domingo bem cedinho, Jesus ressuscitou. Essa é uma história que há muito foi contada, história verdadeira da minha salvação. Era um menino, nascido de Maria, virou um carpinteiro, depois um pregador. Falou das maravilhas de um reino que chegava, chamou muitos alunos, um deles foi João. Mas houve um dia triste na época de Páscoa, que a cruz foi levantada para o nosso Rei Jesus. A história continua com grande novidade. No domingo bem cedinho, Jesus ressuscitou. Essa é uma história que há muito foi contada, história verdadeira da minha salvação. Era um menino, nascido de Maria, virou um carpinteiro, depois um pregador. Falou das maravilhas de um reino que chegava, chamou muitos alunos, um deles foi João. Mas houve um dia triste na época de Páscoa, que